Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a fé, principalmente sobre a fé cega e a fé raciocinada. Se a gente for buscar nos dicionários, a gente vai ver que a fé é uma atitude própria, é uma convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa de salvação da sua alma. Mas nós temos, diante das diversas crenças, das diversas teorias, a fé cega e a fé raciocinada. Sabemos que na doutrina espírita ela nos busca ensinar que devemos buscar a fé raciocinada. Então vamos tentar compreender uma e outra para poder fazer as nossas escolhas e saber como fazer as nossas escolhas. A fé cega, ela está mais adepta à teologia. Devemos acreditar apenas em razão de uma convicção interior. Temos aquela convicção na existência de Deus, na convicção de que Cristo é o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, e a partir daí nós vamos conquistar, desde que a gente acredite nisto, a nossa salvação. Mas o conhecimento dessa fé cega, se nós podemos analisar, ela acaba se chocando com o conhecimento das ciências que hoje nós temos. A cada passo, essa fé cega vai encontrando evidências que a razão mostra que não é bem assim. Por exemplo, temos na fé cega a crença de Adão e Eva, ou o criacionismo. Deus criou um homem a partir do barro e depois a primeira mulher através da costela do primeiro homem, que foi Adão. É a crença do criacionismo e a partir daí deu continuidade à vida. Temos, por outro lado, o evolucionismo, que nos mostra, através da ciência, que o homem, na realidade, os primeiros homens, não tinham uma consciência como nós temos hoje. Não tinha formação física exatamente como nós a temos hoje. O homem, ele passou de uma jornada evolutiva, inclusive material, convivendo com grandes animais ainda nas cavernas, foi aos poucos aprendendo a lidar com ferramentas, criar as suas próprias ferramentas, a matéria muito mais embrutecida para poder enfrentar animais e conseguir matar a sua fome, e a partir daí a própria ciência nos mostra, e os achados aí das ciências antropológicas vão nos mostrando que o homem passou sim por um determinado caminho evolutivo até chegar até hoje. Que o primeiro homem lá, ele não tinha a mínima condição de consciência do certo ou errado, de Deus, da divindade, ou mesmo das ciências, da razão que tem hoje. Isso foi uma conquista sua através dos tempos, através do aprendizado. Antigamente, apenas os iniciados se aprimoravam, ou seja, apenas eles tinham acesso a um conhecimento maior sobre teologia, sobre a lei divina. Então, isso acabava levando aos demais adeptos da fé aquela necessidade de buscarem a fé pela fé, buscarem a crença apenas por de fato acreditar por um sentimento anterior, porque não tinham lá muitas explicações de como era a lei divina, como era a divindade. Só que a fé dessa forma, ela acaba se levando ao fanatismo. Quando você faz pela fé, você acaba não encontrando razão naquilo que você faz e começa a acreditar em qualquer coisa que se coloque na sua frente, desde que aquilo lhe traga uma promessa de crescimento, de salvação, diferente da fé raciocinada. A fé raciocinada, ela deve se apoiar nos fatos e na lógica. A fé raciocinada, que nos propõe a doutrina dos espíritos, é aquela em que a gente passa a acreditar em algo porque nós estudamos e compreendemos a razão daquela situação que nos foi colocada. Quando a gente fala da existência de Deus, a gente começa a buscar nas questões da natureza. Se a gente sai à noite e olha para o alto, a gente vai se deparar com uma infinidade de astros e estrelas
que tem todo um movimento, cada um de acordo com um movimento natural imposto pela própria natureza. Nós temos as cadeias alimentares na natureza aqui do nosso planeta, o próprio movimento do planeta, transformando em dias e noites, rotação, translação. Toda a natureza se movimenta dentro de algo inteligente, racional. Ora, algo que é tão inteligente, tão racional, só pode ter sido criado por uma inteligência. E o acaso não é inteligência. Então, nós concebemos a divindade como grande criador do universo, de tudo que está aí, apenas por buscar o conhecimento das questões da natureza. Veja só os salmões, por exemplo. Os salmões, sabemos, nascem lá próximo à nascente dos rios, onde a água é mais fria. E depois saem em cardumes para os mares e se dividem para diversas partes do mundo. Quando vão buscar a procriação, esses salmões, cada um retorna exatamente no local onde nasceu. E como fazem isso? Cada um está numa parte do mundo. Para iniciar o retorno, cada um tem que iniciar essa viagem de retorno em momentos diferentes para chegarem juntos lá na hora da procriação. Quem é que ensinou ao salmão fazer esse retorno e quando fazer esse retorno? As abelhas, elas saem em busca do néctar das flores para produzir o mel. Quem é que ensinou isso às abelhas? E assim, tantas situações que a natureza nos mostra que há uma inteligência de trás de toda a criação. Cada um pode dar o nome que queira. Nós damos o nome de Deus, a divindade, o Pai maior que nos alberga e nos abriga. Mas só que a fé cega, ela, embora a doutrina espírita nos mostre que devemos ter a fé raciocinada, sabemos que a fé cega, ela existe também dentro das casas espíritas. Que a fé raciocinada não é a fé pela fé, é uma conquista através do estudo, da compreensão, do aprendizado. Lá nas casas espíritas, quantos não procuram os benefícios do passe, mas não têm consciência de como o passe vai funcionar para beneficiar a sua vida, a sua saúde, a sua tranquilidade? Poderia fazer? Poderia, porque a própria doutrina, as próprias casas espíritas apresentam formas de estudo para melhor compreensão de todas as situações. A literatura espírita é muito vasta. E aí nós temos que buscar a razão através da busca do conhecimento, através do estudo. É aí que nós vamos buscar as nossas conquistas. O Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque só através da instrução nós vamos de fato conquistar individualmente essa fé que seja raciocinada. Por isso, quando se pergunta a um espírita: olha, você acredita em reencarnação? E às vezes ele fala: não, você se assusta. É porque o espírita não deve acreditar, porque acreditar é ter em hipótese que a reencarnação pode ser que exista. O espírita, ele sabe que existe a reencarnação, porque quando ele pega as obras e estuda, ele vê a evidência da reencarnação na vida do ser humano aqui no planeta. Então já não é nenhuma questão de crença, é uma questão de ter ciência sobre esses fatos. Esta é que é a fé raciocinada. Kardec nos fala assim, que não há fé inabalável, senão aquela que possa encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não tem como a gente acreditar numa coisa que a ciência nos demonstra que esteja equivocada aquela crença. Ah, mas então Deus é menor que a ciência? Não. Acontece que a ciência, ela é a realização da lei divina. Tudo na ciência. A cadeia alimentar é ciência. Mas a cadeia alimentar existe porque a lei divina determina que ela seja assim. O movimento dos astros, o estudo do movimento dos astros é uma ciência, é astronomia. Mas eles se movimentam desta forma, obedecendo a uma lei maior, que é a lei divina. Então a ciência nada mais é do que a realização da lei divina. Portanto, desrespeitando a ciência,
nós não vamos conquistar a fé que seja inabalável e que seja raciocinada. Por isso que a doutrina espírita é para nós uma doutrina libertadora. Ela não nos exige nada, ela não nos proíbe nada, mas ela nos ensina. E pela razão, ela nos convida a uma postura ética, a uma postura cristã, no exercício do livre-arbítrio que sabemos que a divindade nos dá. A possibilidade de fazer escolhas todos os dias, mas também na certeza de que haverá uma cobrança por essas escolhas. Eu vou colher todos os frutos que eu plantei hoje. Poderão ser frutos bons, saborosos, se a plantação de hoje foi boa, mas poderão também ser frutos amargos se a plantação de hoje foi negativa, foi em prejuízo ao meu próximo, ao meu irmão. Por isso, nós temos que, sim, buscar na ciência também o nosso aprendizado. Kardec diz assim: se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, cumpre aos espíritas abandonarem imediatamente o ponto equivocado e seguirem a orientação da ciência. Então, é exatamente isso. A ciência é a realização da lei divina. E toda a ciência evolui. E na evolução, tudo se transforma, tudo se modifica. Até hoje, desde a colocação da doutrina espírita, não houve nenhum postulado que tivesse que ter sido revisto em razão de algum conhecimento da ciência. Pelo contrário, tudo que a ciência tem trazido tem confirmado os postulados que a doutrina espírita nos trouxe já há mais de 150 anos. Contudo, nós sabemos também que, se algum dia tivermos que rever um desses postulados, não haverá de prejudicar em nada, não vai trazer menos-valia à doutrina espírita. Não há pejo nenhum em reformar um de seus postulados. Qual a ciência que não modificou seus postulados nos últimos 150 anos? Todas as ciências, praticamente, já reviram muitos dos seus postulados, porque isso faz parte da evolução. Conhecimento, maior tecnologia, possibilidade de aparelhos melhores, vão dando ao homem a questão de aprimorar. Tudo evolui na criação, tudo evolui para a glória de Deus. E, obviamente, quando nós, reencarnados no planeta, tivermos melhores condições de compreender a lei divina de uma forma maior, obviamente a espiritualidade vai nos trazer maiores conhecimentos do que temos acesso hoje. É a questão da compreensão do ser. Quando estávamos lá no ensino fundamental, saindo das cavernas, nós pouco tínhamos conhecimento da divindade. Olhávamos para o céu e víamos a divindade no trovão, nas questões climáticas. Então era o Deus da chuva, Deus dos mares, Deus do trovão. E fomos evoluindo, fomos crescendo. E hoje podemos ver a divindade nas mínimas coisas da realização da ciência. Podemos acreditar na vida, na lei de causa e efeito, podemos fazer um programa da nossa vida com uma consciência tranquila para promover uma conduta ética, uma conduta cristã, sabendo por que devemos agir assim, a que isso vai nos levar na evolução, no nosso caminho evolutivo, o que nós podemos esperar após a nossa desencarnação, a nossa morte, em razão daquilo que nós estamos vivenciando hoje. E aí nós podemos projetar mais seguramente a nossa conduta, os nossos sentimentos. Não apenas porque alguém diz que tem que ser assim, porque sabemos que, sendo assim, nós vamos encontrar melhores possibilidades para nós mesmos no futuro. Por isso, a fé raciocinada, ela é algo que nos proporciona melhores e maiores passos no nosso caminho evolutivo. Mas não basta ser espírita para ter a fé raciocinada, como não basta ser cientista para ter conhecimento de tudo. Temos que começar a estudar para aprender, temos que buscar a nossa reflexão no dia a dia, tentar buscar um conhecimento de nós mesmos, dos sentimentos que trazemos em nosso coração, para sabermos como é que nós devemos aprimorar os passos do caminho. Estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que Jesus nos abençoe
e ilumine os nossos corações. Muita paz.